Pronto, pessoal. Dando continuidade aí, nós vamos para os tipos de psicoterapia, tá? Nos tipos de psicoterapia, nós temos aí 4 tipos de psicoterapia. Individual, em grupo, tá? Que aí vocês já sabem, né? Não precisa estar explicando, individual sozinho em grupo, né? Os grupos terapêuticos aí, certo? E nós temos a familiar e a conjugal, certo? A familiar, pessoal, ela pode ser pai e filho, mãe e filho, pode ser entre filhos, tá? E nós temos que observar, né, nesse tipo de terapia familiar, onde muitas vezes nós conseguimos identificar uma terapia familiar através da consulta ou da triagem. Uma certa vez eu estava atendendo uma jovem que tentou suicídio, né? Estamos iniciando aí, né, o Setembro Amarelo, vamos ver o que é que a gente pode, tragam ideias aí de como a gente pode trabalhar o Setembro Amarelo aí, estamos aceitando sugestões, tá? E daí, pessoal, ela tentou suicídio. Final de semana, o Hospital Geral atendeu essa jovem e daí encaminhou a paciente na segunda-feira para o CAPS. Quando ela chegou lá, eu perguntava a ela por que ela tentou suicídio. Como vocês sabem, nós devemos perguntar. Não existe aquela coisa de não mais falar. Devemos perguntar, devemos questionar o porquê. E daí, perguntando, e ela dizia, não sei, e olhava para a mãe. Não sei, e olhava para a mãe. A mãe veio como acompanhando, tá? E daí, como eu disse para vocês, o paciente deve vir sempre como acompanhando. Mas, às vezes, nós profissionais temos que ter a sensibilidade de notar que o acompanhante, às vezes, ele pode atrapalhar, certo? Como foi o caso dessa menina aí. E daí eu pedi para a mãe sair para eu conversar com ela. Quando a mãe saiu, ela relatou que ela tentou o suicídio não porque queria morrer. Ela tentou o suicídio para chamar a atenção dos pais, porque durante todo esse tempo, né, ela com 18 anos, ela foi filha única e agora os pais tiveram outro filho. Tá? E daí aquele processo de adaptação, dela ter sido todo esse tempo filha única, o centro das atenções, todo esse processo, e agora ela tem que dividir tudo com essa criança, inclusive a atenção dos pais, que era exclusivamente dela. Certo? Então, daí o motivo dela não dizer o porquê da tentativa na frente da mãe, né, que foi realmente para chamar a atenção, tá? E daí conversei com ela bastante, depois pedi para ela sair, chamei a mãe, e daí perguntei à mãe como era a relação delas. Ela explicou que era normal, mas que agora tinha tido uma filha, e por ser bebê, a atenção estava voltada para ela e tal, que talvez ela tenha ficado de escanteio, então todo aquele processo, daquela conversa. E o que foi que eu fiz? Mandei as duas para a terapia familiar, certo? A psicóloga foi trabalhar com as duas como terapia familiar. Por quê? Para que ela e a mãe pudessem chegar a um ponto, a um consenso, de que a mãe ainda amava a filha, mas que também ela tinha que entender que o bebê precisa de mais cuidados, né? E daí elas faziam tanto terapia familiar como a terapia individual. Elas faziam o processo juntos e depois a psicóloga separava e trabalhava cada um com o seu processo, certo? E, pessoal, a terapia conjugal, como o próprio nome diz, né? Trabalha-se o cônjuge. Quando a gente for ver os distúrbios sexuais, os transtornos sexuais, vocês irão ver que a maioria desses transtornos, eles são ocasionados por ordem psicológica, certo? E daí o casal,
ele precisa de terapia conjugal para trabalhar essas ordens psicológicas. Porque a gente sabe, pessoal, que principalmente para o homem, essa questão sexual, ela é muito cultural, né? Ela é muito falada. A questão do homem que não conseguiu ter a relação sexual até o final. Né? Para ele mesmo, por essa questão cultural, isso faz com que a masculinidade dele seja atingida. Não é? Certo? Então, devido a isso ter acontecido uma vez, isso pode acontecer uma segunda vez, mas ocasionado pelo psicológico que foi atingido na primeira. Que talvez na primeira tenha sido por cansaço, por estresse, tá? Pela correria do dia a dia, certo? Mas a segunda, talvez a terceira, tenha sido porque a primeira não foi satisfatória. E daí esse casal, ele entra na terapia conjugal, certo? Quando a gente for ver, a gente vai trabalhar bem aí a terapia conjugal, certo? E daí nós vamos entrar nas abordagens psicoterápicas. As abordagens psicoterápicas, pessoal, elas são 5. Nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que é o famoso TCC, né, que não é o TCC de vocês, mas já causa terror, né? Tá? Então, aí, essa terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar o comportamento do paciente. Por que esse paciente ele vem desenvolvendo esse comportamento há várias semanas, há vários dias? Porque quando ele está em crise, ele desenvolve esse comportamento, e quando ele não está em crise, ele não desenvolve, tá? Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar esse comportamento alterado do paciente. Aí nós temos a psicanálise, onde ela aborda as razões do inconsciente, né? Onde daqui a pouco nós vamos entrar em psicanálise, vamos ver Freud, certo? E nós temos outra abordagem aí que é o psicodrama. O psicodrama, pessoal, ele é muito usado naqueles pacientes que não gostam de falar. Eles não se comunicam com o outro, certo? É o que a gente chama de mutismo. Tá? Quando a gente for trabalhar os conceitos, a gente vai ver que nós temos pacientes mutistas. Esses pacientes, eles não são mudos. Eles apenas não gostam de falar, eles não gostam de se comunicar. Tá? Então, nós temos pacientes que eles passam dias sem falar. Algumas vezes eles só falam porque a gente pergunta. Aí, pessoal, olha aí as identificações, né, já? Aí, pessoal, então a gente trabalha esses pacientes que não gostam de falar através do teatro, tá? De peças teatrais. Então, muitas vezes eles conseguem se expressar e a gente observa que eles estão querendo repassar alguma informação para nós. E nós temos também a terapia interpessoal. A terapia interpessoal, elas abordam as relações atuais. Então, o meu comportamento de hoje, ele vai ser estudado através da terapia interpessoal. A minha relação com o meu esposo, a minha relação com o meu vizinho, a minha relação com o meu filho, é através da terapia interpessoal. Certo? E por último aí, nós temos a terapia pela atividade. A terapia pela atividade, pessoal, ela é dividida em 2 tipos de terapia. A ocupacional e a recreativa. A terapia ocupacional é o quê?
um trabalho, né? Uma ocupação, certo? Então, é nessa terapia ocupacional, de atividade tipo ocupacional, que nós exploramos as habilidades do paciente. Então, o paciente que sabe pintar, o paciente que sabe fazer crochê, o paciente que sabe costurar, o paciente que sabe fazer algum artesanato, nós estamos explorando essa habilidade aí na terapia de atividade por ocupação, tá? Aquela paciente da relação sexual, tenho vários exemplos dela, né? Ela era muito explorada, tá, pela psicopedagoga nessa terapia ocupacional porque ela sabia muito bem ler e escrever, certo? Então, a psicopedagoga, quando ia trabalhar os pacientes, a leitura e a escrita, colocava ela para ser ajudante. E daí ela se sentia importantíssima porque ela era professora dos colegas, né? E ensinar a ler e escrever, certo? E isso nós devemos estar explorando os nossos pacientes. E a terapia por atividade recreativa é o lazer, tá? Todos nós precisamos de lazer. E os pacientes também, certo? Então, aqui é onde a gente leva o paciente numa praça, num circo, numa piscina, chama alguém para tocar lá no CAPS, daí eles interagem, cantam, certo? Relaxamento, certo? Esses próximos slides, eles falam, né, da terapia ocupacional e da terapia recreativa, certo?